para ter mais inserção no eleitorado, ou ele agora finalmente entendeu o que é o Brasil real? Eu quero ouvir o senhor sobre isso, mas já, depois do intervalo. Uma grande fake news, uma grande mentira para iludir a população brasileira que estava chocada com a frustração do lulopetismo pela economia, produção da pior crise da história, e pelo escândalo generalizado de corrupção. O Bolsonaro, Paulo Guedes, o Bolsonaro ultraliberal, Escola de Chicago, também é uma nota de R$3. O déficit público esse ano é o pior da história brasileira, por 6 vezes o pior que já aconteceu no passado. A dívida pública brasileira alcançará pela primeira vez 100% do PIB, e encurtando o prazo. A fuga de capitais no Brasil é a maior da história. Eu fui ministro da Fazenda no governo Bolsonaro, 150 bilhões de dólares fugiram do Brasil. E nós temos aí o Brasil desempregado, o salário mínimo congelado e a inflação dos alimentos, a inflação da carestia, do consumo popular subindo pesadamente. O que ele está vendo? Ele está vendo que a vaca foi para o brejo, que essa agenda do Paulo Guedes não consulta a real questão brasileira, nem de longe, e que esses generais meio superficiais aí, que têm uma formação nacional desenvolvimentista de capa de livro, estão falando aí em retomada. O Rogério Marinho, que conhece mais a vida brasileira, porque vem do Nordeste, do Rio Grande do Norte, estão falando aí em retomada de desenvolvimento, e isso custa dinheiro, e não tem dinheiro para nada. Então ele resolveu fazer esse esforço, porque a grande mídia está fazendo a leitura apressada. A popularidade do lulopetismo no Nordeste não é pelo Bolsa Família, é pelo valor do salário mínimo. E durante a constância do governo Lula, subiu de $200 a poder de compra para 320. E a perda de popularidade é porque a Dilma destruiu o valor do compra do salário mínimo também a poder de compra. A política social compensatória faz um coadjuvante. Mas nesse instante, quando a pandemia começou no Brasil, a renda média dos 110 milhões de brasileiros mais pobres era de R$413. Passou a ser 600. Então as pessoas estão comendo um pouco melhor, estão vestindo um pouco melhor, estão se transportando com um pouco mais de decência, e as pessoas são generosas e gratas, mas isso tudo vai sumir. Vai sumir por quê? Porque agora em setembro cai para R$300 e no janeiro que vem não tem mais nada. O que ele está fazendo é prorrogar isso para tentar ter alguma influência nas eleições. Mas não há, eles estão quebrando o país, porque tem uma interdição ideológica. De onde é que vai vir o dinheiro? E eles não querem cobrar imposto de rico, como o mundo inteiro está compensando o gasto com pandemia, aumentando a tributação sobre os grandes ricos, as grandes fortunas, os grandes patrimônios, e aqui eles têm interdição ideológica de fazer. Ciro, uma ponderação aqui. O senhor falou desse déficit, né, recorde, de fato teremos, né, tem aí um valor assustador, caminha inclusive para 1 trilhão. Agora, não era de se esperar que na situação em que estamos, uma pandemia, medidas urgentes tendo de ser tomadas, auxílio à população, não seria natural que tivéssemos aí um déficit fora da curva dos últimos anos? Claro que sim. O que eu estou propondo é que nós façamos uma resposta para o déficit. E eles não têm sequer uma proposta para a gente botar defeito, elogiar, colaborar, ajudar a construir. Essa é a grande tragédia. Porque o mundo inteiro aumentou o gasto, como tinha que fazer. O Bolsonaro queria fazer um socorro de R$200. Eu briguei muito para que fosse R$600 no Congresso e conseguimos o acordo. Isso salvou um pouco, inclusive, da profundidade da recessão econômica. O que eu estou condenando é a incapacidade absoluta por despreparo, corrupção e comprometimento ideológico em a gente construir uma alternativa de financiamento desse buraco. Por quê? Porque se o buraco vai a R$1 trilhão, de onde é que vai vir o dinheiro? De corte de despesa de funcionário público, isso é mentira, não tem bilhão aí para a gente achar. Além de que qualquer reforma administrativa, como essa empolhação está propondo, não é só poder valer para o futuro. E o futuro anunciado, outra grande mentira do Paulo Guedes, é que nós economizaríamos R$300 milhões em 10 anos. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Agora, se a gente arrecadasse um imposto de 0,5 ponto percentual sobre os grandes patrimônios, nós arrecadaríamos R$70 bilhões. Se cobrasse um tributo sobre lucros e dividendos empresariais que o mundo inteiro cobre, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda no Brasil, nós arrecadaríamos R$90 bilhões. Nós passássemos um pente fino nas renúncias fiscais, clientelistas, corruptas, que o governo brasileiro foi concedendo ao longo do tempo, e eles estão agravando agora, nós arrecadaríamos aí 20% de 300 bilhões, dá R$60 bilhões. Ou seja, eu estou aqui dando a cara para bater de dizer de onde é que a gente pode resolver a questão do déficit público. E eles não têm essa saída. Essa é a tragédia. O buraco é enorme e eles não têm saída, nem técnica e nem política, para essa gravíssima questão de falência das contas brasileiras.
Gomes, queria mudar um pouco de assunto, falar sobre os militares, né? Eles conseguiram aprovar uma reforma da Previdência diferenciada, obtiveram aí alguns benefícios na reforma administrativa que foi encaminhada, conseguiram ampliar o orçamento do Ministério da Defesa. É um governo militar, governo Bolsonaro? 6.700 militares ocupam a hierarquia da administração brasileira, dos quais, só numa República de Bananas, 3.000 ainda na ativa. O exemplo mais cretino, cruel e genocida é um general da ativa, da intendência paraquedista, comandando a saúde pública na hora da pior pandemia, que já matou 130 mil brasileiros e promete matar outros 50 mil a serem verazes às projeções do Imperial College de Londres. Portanto, é um governo que está apropriado pelos militares, embora eu queira distinguir militares e militares. Você fazer uma reforma da Previdência em que um general sai de 22 mil para 35 mil reais de salário, e enquanto isso os praças, soldados, sargentos e oficiais superiores não tiveram reajuste nenhum, é a quebra da hierarquia, que é um dos pilares centrais da organização militar. Mas o mais grave disso é que esses politiqueiros que estão aí ainda usando na violação do Código de Ética das Forças Armadas, eles estão entregando o Brasil às potências estrangeiras. Submeteram um brigadeiro brasileiro ao Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas, que tem uma concepção de defesa em que o Brasil é um mero protetorado. Entregaram a Embraer, a joia da nossa estrutura industrial de defesa, para a Boeing americana, usando um voto privilegiado, que é a Golden Share que o Brasil possui, e entregaram um pedaço do território brasileiro a um enclave norte-americano, onde nem as forças de defesa brasileiras podem ter acesso, transformando o Brasil em alvo necessário das grandes potências adversas aos americanos. Ciro, essa ocupação, vamos dizer assim, militar no governo Bolsonaro, ela não resulta de uma falência ou de todos os erros e defeitos e problemas que a ocupação política da esplanada dos ministérios teve nos anos anteriores? Não é um resultado da falência da política em apresentar resultados mais concretos para a população brasileira? Em parte, sim, sem dúvida. A questão é se isso é solução. As novas gerações não sabem que a ditadura terminou com o Brasil em pandarecos, inclusive mergulhado na corrupção, na inflação, na crise das contas externas, enfim. Por quê? Porque a política é o único caminho por onde a inteligência popular, ciclicamente, pode se fazer sentir. Porque o militar, por mais qualificada que seja a sua formação, não é um estadista. Ele tem uma visão autoritária, uma visão meio paternalista da vida brasileira, uma deformação na formação, que é uma espécie de iminência, de tutela que eles se atribuem sem ter. Nós estamos em plena segunda década do século XXI, gente querida. Qual é o país do mundo que faz isso? Qual é o país do mundo que faz isso? Entrega a 6.500 militares, os 23 técnicos da hierarquia do Ministério da Saúde são militares. E o único que não é, foi chamado para a hora crítica, que é a imunização, a vacina, um veterinário. O maior respeito e carinho que eu tenho pelos veterinários, mas veterinário não é treinado em imunização de seres humanos. Percebe? E o Bolsonaro já anuncia na pior nível de vacinação, de cobertura vacinal da história do Brasil. Voltou o sarampo. O Brasil era uma nação livre do sarampo, voltou o sarampo como epidemia. Enfim, se a gente acha que os militares vão ter a solução e que eles não precisam dar satisfação à opinião pública, isso é um filme velho que terminou em tragédia no Brasil. Ciro, eu vou aproveitar que a gente está falando dos militares, mas vou trazer o tema da Amazônia, que é uma área em que, inclusive, Jair Bolsonaro decidiu que ia escalar justamente, né, um quadro militar para ver se dava uma resposta. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que ali, quando falamos das críticas à gestão do governo Jair Bolsonaro na Amazônia, há uma oposição política a Bolsonaro. E que a resposta do governo já veio com a criação do Conselho da Amazônia, que inclusive é comandado por ele. Qual a avaliação do senhor sobre esses pontos que Mourão coloca? Tem alguma razão? O senhor concorda ou discorda? O que nos pode proteger dessa mentirada política que, infelizmente, inferniza o debate brasileiro são os números. A ciência é que ilumina essas discussões. Nós estamos com o pior nível de desmatamento dos últimos 20 anos. Nós temos mais de 2.700 hectares no mês de julho, né, queimados. E não é só a Amazônia, o Pantanal, 12% do Pantanal, que é um bioma absolutamente sensível, matando as onças, os jacus, os tuiuius e tal. Isso está acontecendo. O que é que eles fizeram? Mandaram quebrar o termômetro. Demitiram o cientista mais qualificado do Brasil em matéria de controle e monitoramento de território e clima, que é o cientista do INPE, e agora nomearam um general que não entende patavina.
destruíram toda a condição de comando e controle sobre o território, substituindo os operadores de comando e controle do IBAMA, e o general não vai poder entupir com conversa fiada o que eu estou dizendo. Hoje o IBAMA está desempoderado, o ministro do Meio Ambiente foi pilhado, não é, dizendo que é para passar a boiada, e é para passar a boiada, qual é a boiada? São garimpeiros e desmatadores ilegais para produzir gado. Isso está destruindo o próprio conceito do produto brasileiro no estrangeiro. O agronegócio brasileiro, daqui a pouco, vai pagar muito caro essas imprudências. O general Mourão está entrando nessa linha, né, trocando oportunismo por essa mentirada com que o Bolsonaro tenta entupir a contradição. Ô, general Mourão, é verdade ou não é verdade que o desmatamento é o pior dos últimos 10 anos? É verdade ou não é verdade sob o ponto de vista científico? E o que é que militar pode fazer em relação a isso? O militar não pode lavrar um auto de infração. Quem pode lavrar isso é um oficial do IBAMA, é um titular, senão a justiça anula. Militar não entende disso, não tem efetividade para isso. E isso não desmerece os militares têm que ser empoderados para afirmar a soberania nacional brasileira, patrulhar a fronteira, e a fronteira brasileira hoje não existe, é terra de ninguém, narcotráfico, contrabando de arma, porque os militares não estão sequer com condição de operar. Essa é a verdade brasileira. Os caras estão contratando um satélite para fazer um trabalho, não é, que o INPE já sabe fazer, de graça para o Brasil, porque já está precificado. Não é como também aceitaram a ordem arbitrária para comprar cloroquina. Aí o comandante do Exército, que é um homem honrado, pelo menos no meu conceito, o general Pujol, vai responder agora porque comprou por 6 vezes o preço superfaturado de cloroquina para nada, para atender ordens arbitrárias desse translocado que ocupou a presidência da República no Brasil. Ciro, mas nesse aspecto, o senhor traz aí até uma questão da falta de condições do Exército para fazer frente ao que ele deveria nesse momento, né? Tem uma questão ali de equipamentos, de efetivo, etc. Nesse aspecto, faz sentido para o senhor o que a gente viu na proposta de orçamento desse ano, que foi um aumento ali do orçamento para o Ministério da Defesa, enquanto outras pastas, né, tiveram redução, inclusive a do Meio Ambiente? Essa é a questão, a segunda parte da pergunta. Um governo que eu presidisse empoderaria muito pesadamente as forças de defesa, porque um projeto nacional, como eu advogo, precisa ter capacidade de dizer não às interdições que nós vamos tentar de reindustrializar o Brasil, não é, de nacionalizar o petróleo como uma estrutura absolutamente sensível e estratégica. Portanto, tem que ter uma força de defesa profissional, e nós temos um plano nacional de defesa que eles estão rasgando. Estão rasgando e tal. Porém, a grande questão é, o orçamento está com o menor nível de investimento da história. Nós pesamos 83 de cada R$100 de sacrifício na reforma da Previdência que eles encaminharam em cima dos trabalhadores do regime geral. E deram privilégio de salários e tal. Agora, por exemplo, o Bolsonaro está criando escritórios para comprar armas, destruindo o resto de indústria de defesa no Brasil. Portanto, empoderar a defesa é um sentido estratégico necessário. Mas fazer isso destruindo a educação, a saúde, a ciência e a tecnologia do Brasil e internacionalizando a nossa economia é um absoluto contrassenso criminoso. Ciro Gomes, diante disso tudo, né, você coloca o diagnóstico, você apresenta ali alguns caminhos. A esquerda vai conseguir fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022 ou ainda você avalia que essa onda da direita aí de 2018 vai persistir e haverá, sim, uma oposição à direita na eleição de 2022? O Brasil precisa de um projeto muito mais amplo do que a esquerda representa. Nós precisamos sentar um projeto nacional de desenvolvimento numa ampla aliança de centro-esquerda. No prático é o seguinte, nós precisamos somar todos os brasileiros da produção, ou seja, os comerciantes, os industriais, os agricultores, esse povo da economia real, com o interesse da classe média, profissional liberal e com o interesse da classe trabalhadora. Essa é a base social que nós temos que consertar contra a especulação financeira e a invasão do mercado brasileiro pelo domínio estrangeiro. Isso vai dar muito trabalho e, evidentemente, nós temos muitos desafios para superar. Por quê? Porque a esquerda, como tal conhecida, está no simbólico hoje, ela está atrelada ao PT. E o PT, por mais que tenha tido méritos, o PT terminou numa tragédia econômica e numa tragédia moral, e isso é muito recente. Eu tenho dito com clareza, 68% do eleitorado de São Paulo, onde nasceu o PT, votou com o Bolsonaro. 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, onde está uma intelectualidade, artistas, profissionais liberais extraordinária, onde Minas Gerais votou 70% no Bolsonaro.
o sul do Brasil, onde há uma gente politizada, não é? No Paraná, no Rio Grande do Sul especialmente, 70% votou no Bolsonaro. Portanto, isso não é virtude do Bolsonaro, que eu volto a dizer, uma cédula de R$3. Todo mundo vai ver, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ver que é uma grande mentira que o elitismo brasileiro, somado ao interesse estrangeiro, produziu para explorar esse justo antipetismo derivado da crise econômica gravíssima que a Dilma produziu e da desmoralização geral da corrupção que virou orgânica na manipulação do Estado e que não dá para negar na medida que o Palocci era braço direito do projeto. Agora, se nós vamos conseguir isso ou não, vai depender muito da mediação popular brasileira. O que eu acho é que o Bolsonaro não dá conta de levar o Brasil ao fim desse governo sem uma grande e grave crise estrutural. Ciro, nosso debate político aqui intenso, vários temas a tratar, mas não podemos esquecer da pandemia do novo coronavírus, né? Estamos enfrentando ela, um número muito grande de vítimas, infelizmente, e a saída é aí buscar uma vacina, né? Qual vacina vai funcionar, quando ela vai chegar. Em meio a isso vem um debate sobre se a vacinação, quando ela vier, tem de ser obrigatório ou não. O presidente Jair Bolsonaro disse que não dá para obrigar ninguém a se vacinar. Qual é a opinião do senhor? O Bolsonaro vai responder, se não ante os tribunais brasileiros e internacionais, ante a história. Isso dá para demonstrar com números. A América do Sul, menos o Brasil, é muito mais pobre do que nós, tem a mesma contradição demográfica, tem a mesma climatologia, mais frio para baixo, mais quente para cima, e tem metade das mortes do Brasil. A diferença básica é a atitude anticientífica, irresponsável, não é? Quase acanalhada com que o Bolsonaro estimulou essas coisas de aglomeração na hora crítica, entrou na contramão da ciência e prescreveu o remédio como um charlatão. Isso tudo vai ser cobrado oportunamente, não é? Enquanto a gente agora precisa adiar esses conflitos para salvar vidas enquanto ainda podemos fazê-lo. Mas veja, a vacina só vai acontecer depois da testagem, terminar os protocolos. Quando terminar os protocolos, ela vai ter um tempo também de maturação para ganhar escala industrial. Nós estamos falando aí de 7 bilhões de seres humanos que no mundo inteiro querem ser vacinados. Não é? Então isso é uma coisa que não vai acontecer. Portanto, o que o Bolsonaro está fazendo agora é só o bis in idem da irresponsabilidade. O Donald Trump, a quem ele imita, já confessou num livro, e esse é o escândalo da semana nos Estados Unidos, daquele repórter, colega de vocês, Bob Woodward, que de fato mentiu para o povo norte-americano, minimizando os efeitos, porque não queria provocar pânico. E isso foi o que o Bolsonaro fez aqui. Talvez até com essa intenção de não provocar pânico, mas eu acho mesmo que foi só por imitação do Trump o que ele faz de forma vergonhosa. Para mim, que sou brasileiro e penso que o Brasil é uma das grandes nações do mundo, eu fico envergonhado com esse conjunto de vassalagens em que o Brasil está abrindo mão do seu status de nação respeitável para ter um governante sabujo, lambe-botas, né, do governante do dia dos Estados Unidos. Mas veja, nesse momento o Bolsonaro falar que a vacina não é obrigatória, simplesmente ele está atrapalhando a vacina para sarampo. Ele está atrapalhando a vacina para poliomielite. Porque nós nunca precisamos obrigar ninguém no Brasil, a nossa Constituição sequer permite, ele é um irresponsável. Mas nós precisamos exemplarmente dizer, vacine o seu filho, porque não é só ele que está na questão. Quem não se vacina é um vetor de transmissão para contaminar o outro. Portanto, a vacina é um imperativo da vida em comunidade. Isto é o sopro de civilidade, isso é o que nos faz diferente das sociedades medievais, em que essa mistura picareta de religiosidade manipulada com politicagem fascista faz a apologia da ignorância e da idiotice, que é um presidente do Brasil em pleno século XXI fazendo. Ciro Gomes, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto. Muito obrigado a vocês.